A igreja está se despedindo da terra? Olá, tudo bom com você? Eu sou o pastor Alex Oliveira e este é o canal Falando de Deus Oficial. Antes de nós irmos para o vídeo de hoje, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sino das notificações e também não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha. Isso é importante porque nós estamos começando esse trabalho, dando início a esse projeto e toda ajuda é muito bem-vinda. Então eu peço a você, se isso fizer sentido para você, que você se inscreva no canal, acompanhe os nossos vídeos e, é claro, se possível, compartilhe também com os seus contatos, pois a palavra de Deus, ela é poderosa. Não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja o seu credo, não importa aonde você tem depositado a sua fé. Com tudo isso, a palavra de Deus, ela vai te ajudar, vai te auxiliar e vai te orientar para que você seja uma pessoa cada vez mais bem-sucedida em tudo que você fizer. O tema do nosso vídeo de hoje é: a igreja, ela está se despedindo da terra? Eu quero compartilhar com você aqui, dentro da palavra de Deus, algo que é extremamente importante. Um assunto indispensável. Até porque a grande verdade é que alguns temas da palavra de Deus estão cada vez mais distintos dos nossos altares. Temas como, por exemplo, a sabedoria, temas como o perdão, a justificação e até mesmo a libertação. Temas como o inferno e também a salvação. Então, diante disso, eu estou trazendo aqui esse vídeo hoje com esse tema. A igreja, ela está se despedindo da terra? Pois bem, vamos ler o que está escrito no livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação, no capítulo de número 1 e no versículo de número 3. Aqui diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Se você observar os temas das pregações de Jesus, o tema principal que Jesus pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em determinado momento, Jesus estava com os seus discípulos e ele disse algo extremamente intrigante, interessante, importante para toda a humanidade. E eu quero que você entenda bem o que disse Jesus. Eu vou fazer a leitura. Se você puder acompanhar com a palavra de Deus, isso é ótimo. Caso não, preste atenção. Eu vou ler o que Jesus disse no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Essas palavras que nós vamos ler aqui agora não são de João, mas do próprio Jesus, tá? Do versículo 1 em diante, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está se referindo ao quê? Ele está dizendo: bom, a casa de meu Pai
há muitas moradas, e eu vou vos preparar um lugar, e voltarei para vos buscar. Ele está falando sobre o dia em que a igreja, na sua totalidade, será tirada na terra. Uma coisa que você deve ter em mente é que o arrebatamento ele pode acontecer de duas formas. Jesus pode voltar. Esta palavra pode se cumprir de duas maneiras na vida da igreja. De forma individual e de forma também coletiva, quando todos de um só momento serão levados ao céu. Como isso pode acontecer individualmente? Ora, o Senhor pode chamar você e te levar. Muitas pessoas já foram ao encontro de Cristo ao longo da história, mas a igreja continua na terra. Mas para estas, o arrebatamento aconteceu. Para esta pessoa, que também é uma igreja, porque a igreja somos nós, a verdadeira igreja, o templo que Deus habita, ela se despediu da terra. Então, o arrebatamento pode acontecer de forma individual, no sentido de que Deus pode chamar a pessoa e ela vai ao encontro do Senhor. E o segundo é o coletivo, quando vão tocar as trombetas e todo aquele que estiver firme, vivendo em fidelidade com Deus, será salvo, será levado aos céus, ao encontro de Cristo. No entanto, a pergunta que não quer calar é: a igreja está se despedindo da terra? Ou seja, chegou o momento de se cumprir a promessa de Jesus de voltar e buscar-nos para nos levar, e assim, para que estejamos com Ele aonde Ele está? Isso é um fato intrigante e muito curioso, mas que demanda também muita sabedoria, para que ninguém entre em pânico. Vamos seguir aqui o que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu a esta igreja de Tessalônica, dizendo o seguinte, no versículo de número 1 em diante. Olha o que Paulo diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Isso é interessante. Paulo está dizendo, não é necessário que eu escreva para vocês acerca do tempo e das estações. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E aí que está a grande questão, meu querido. As pessoas, elas estão vivendo como se o arrebatamento da igreja não fosse acontecer. Alguns chegam a dizer que já ouvem há tanto tempo falar do dia em que a igreja será tirada da terra, mas que isso não aconteceu ainda. E olha, posso te dizer uma coisa? Ainda bem que não aconteceu. Porque quantos da tua casa ainda não foram salvos? Quantos da tua família ainda não entregaram a vida para Jesus? Quantos estão por aí perdidos, mas que Jesus falou assim, existem ovelhas que ainda não são desse aprisco, mas que me convém salvar a elas também. Quantos escolhidos de Deus ainda não estão vivendo a sua vida com Cristo? Receberam o chamado, mas ainda não atenderam o chamado, mas são escolhidos de Deus. E quem sabe você mesmo que está me ouvindo agora e me assistindo, que já entregou a sua vida a Cristo e que não vê a hora de acontecer o arrebatamento, mas imagine se ele tivesse acontecido antes da sua conversão.
Você não teria garantido a sua salvação. Então, o que nós temos que ter em mente é que devemos estar preparados para o grande dia do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo ensina para a igreja de Tessalônica. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Não vou ficar aqui ensinando para vocês em que momento, em que dia que o Senhor virá. Olha o versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, Jesus pode voltar e a igreja pode se despedir da terra a qualquer momento, a qualquer instante. É por isso que todos nós devemos o quê? Estar preparados. Olha o que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Algumas pessoas ficam datando a vinda de Cristo, dizendo que de tal dia não passa, dizendo que esse é o ano em que o cálice da ira de Deus será derramado. Preste atenção no que diz o Senhor Jesus, tá? Em Mateus capítulo de número 24, eu quero ler com você o versículo de número 6 e também o versículo de número 8. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos começar a ler do verso 4 em diante, tá? Jesus diz assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu repeti esse versículo propositalmente, para que você fique atento a isso aqui também. Tem muita gente se dizendo de Deus, se dizendo que é o Salvador, que é a única solução, e não é. E estão enganando a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Nós já estamos vivendo já há algum tempo crises precedentes de muita escassez, recessão financeira, pobreza e miséria. E não é na África, não é em países africanos, não, aqui no Brasil mesmo. Muitas pessoas estão vivendo abaixo da linha da miséria, passando fome. Aí Jesus diz assim, e pestes. Olha quantas pragas têm surgido no mundo. As últimas agora, que é a Covid-19, que há 2 anos vem varrendo a humanidade, que há 2 anos vem assolando o planeta Terra, e não importa se a pessoa é rica, se é pobre, se é miserável, se ela é branca, se ela é preta, não importa a cor, a raça, não importa o credo, não importa o nível de intelectualidade, não importa a formação acadêmica, ela vem varrendo o mundo. É uma peste. E ele diz ainda, terremotos em vários lugares. Mas entenda, amados, versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então nós temos um alerta de que os sinais de que a igreja vai se despedir da terra estão aí. Mas o dia e a hora, ninguém sabe. Por isso, tranquilize o teu coração, busque estar firme com Deus. Se você ainda não desenvolveu uma vida com Cristo, não tem um relacionamento com Deus, procure desenvolver esse relacionamento com Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, pois ele é
a única saída e nós precisamos estar preparados. O que Deus tem alertado a humanidade é para que ela esteja preparada. O que Deus tem alertado a igreja é para que a igreja esteja preparada. E aí nós precisamos dar uma olhada aqui, ainda no Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 1, quando Jesus vai falar das 10 virgens, não é? E é um sermão profético. Ele diz assim, versículo 1 do capítulo 25 de Mateus. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram consigo azeite, ou seja, não estavam preparadas para o tempo da espera. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, ou seja, elas estavam preparadas para o tempo em que teriam que esperar. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, disse, ele virá como um ladrão. Não vou ficar aqui falando do tempo das estações, mas todos vocês já sabem que ele virá como um ladrão à noite. Olha o que aconteceu. Olha Jesus ensinando. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, isso à meia-noite. Não aconteceu no tempo que as virgens esperavam. Você está entendendo? 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. A igreja precisa parar de se preocupar com em que dia Jesus vai voltar, em que dia a igreja vai se despedir da terra, mas ela deve estar preocupada em se preparar para quando esse momento chegar. Versículo 7. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. O Senhor Jesus nos ensinou o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuidado com a distração. Cuidado com as coisas que estão te distraindo, para que quando o esposo chegar, não esteja faltando azeite, e você tenha que correr para comprar e não dê tempo. Porque foi isso que aconteceu com as virgens loucas, que não se prepararam para o tempo da espera. Olha só. E tendo elas ido comprar, versículo 10, comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Tem muita gente aí preocupada. Será que é agora que Jesus vai voltar? Será que é esse mês? Será que é esse ano? Será que o que está acontecendo é porque Jesus está chegando? São sinais, mas ainda não é o fim. E ao invés de estar preocupado de quando ele virá, tem que se preocupar em estar preparado para quando ele chegar.
e poder entrar pelas portas para as boldas. Olha elas: Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pastor Alex, o que eu faço então? Esteja preparado, pois Jesus está sim voltando. Mas o dia, a hora, não há um homem sequer nessa terra que possa te dizer. Os sinais estão aí. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma coisa é certa: o que Deus promete, Ele cumpre. Logo, a igreja vai se despedir da terra. Mas se isso acontecer, você está preparado? Você está preparada? Se não, comece a se preparar a partir de hoje. Não se preocupe com o dia e com a hora, apenas esteja pronto para se encontrar com o Salvador, nosso Senhor Jesus. O que você acha a respeito desse assunto? O que você pensa acerca desse tema? Coloque aqui nos comentários. Você acha que está perto a vinda de Cristo? Você acha que ainda vai levar mais tempo para que Ele volte? Você acha que nós vamos nos deitar e já vamos acordar na glória? O que você acha? Deixe nos comentários aqui a sua opinião a respeito desse assunto. A igreja está se despedindo da terra? Fique com a palavra de Deus. Fique preparado para esse grande dia, porque logo no céu Jesus há de aparecer. Eu sou o pastor Alex Oliveira e esse foi mais um vídeo do canal Falando de Deus Oficial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço para que você se inscreva. Ative o sino das notificações e também deixe o seu like. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Aí o YouTube vai entender que o conteúdo desse canal é algo relevante e ele mesmo vai começar a divulgar o nosso assunto aqui. Pois esse canal tem um objetivo, que é falar de Deus. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir também no Instagram, Falando de Deus Oficial. E também na nossa página no Facebook, Falando de Deus Oficial. Um grande abraço, que Deus te abençoe. E se prepare, ó igreja, para se encontrar com o Senhor, teu Deus. Até lá!